Talvez tu tenha sentido isso depois do Fantástico. Quando tu coloca a cabeça no travesseiro, tu sente uma tristeza, uma ansiedade, uma preocupação, uma apreensão com tudo que vai acontecer amanhã. E aí tu percebe que vem um vazio, o vazio do domingo à noite. Eu sou Luan Mapelli Machado, psicólogo clínico e especialista em neurociência e comportamento. E nesse vídeo eu quero conversar contigo sobre o vazio do domingo à noite. Durante todo esse vídeo a gente vai passar por etapas baseadas na ciência moderna, pela explicação da neurociência e da psicologia cognitiva. E além disso a gente vai encontrar algumas das respostas do que há de mais confiável na psicologia clínica. Mas antes de eu iniciar toda essa explicação eu quero te pedir uma coisa. Não vou te pedir like nem inscrição, isso tu faz se tu quiser. Mas eu quero que tu faça um acordo comigo. Um acordo que se até o final do vídeo eu conseguir te ajudar, te tocar de alguma forma ou trazer alguma reflexão, que tu compartilhe um pouco da tua história nos comentários. Eu quero que você use esse espaço para trabalhar algumas habilidades, trazer algumas reflexões sobre tudo que tu tá passando até agora. E talvez de alguma forma encontrar uma nova resposta para viver daqui pra frente. Então vamos fechar esse acordo? Se até o final desse vídeo eu não tiver conseguido gerar nenhuma reflexão, nenhum pensamento novo na tua mente, tu pode pular, passar essa etapa dos comentários e seguir pro próximo vídeo como se nada tivesse acontecido. Para iniciar eu quero te contar um relato pessoal. Desde a minha infância eu sempre senti esse vazio do domingo à noite. Eu sempre busquei alguma resposta para isso, mas eu nunca entendi muito bem o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Eu lembro de quando eu era criança ainda, lá no Rio Grande do Sul, eu nem sei se esse programa passa no país inteiro, mas eu assistia o Linha Direta e sempre quando acabava o Linha Direta eu repensava tudo que eu tinha feito durante a semana. Na minha infância eu passei por alguns momentos ruins e sempre quando chegava nesse programa, no Linha Direta, parecia que era o sinal de que minha semana ia voltar e que essas situações ruins, esses momentos iam voltar, iam se repetir. Parece que isso sempre foi uma constante na minha vida. Eu sempre tive que me preocupar com o que ia acontecer na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, até o final da semana. Aí chegava no final de semana e parecia que eu relaxava. Mas, de alguma forma, quando chegava no domingo à noite, todo aquele relaxamento, tudo aquilo que eu tinha teoricamente conquistado, esses meus lazeres, com a minha diversão, parecia que tudo era jogado fora. Eu sentia deprimido, me dava vontade de chorar só por ter que voltar à minha rotina. Mas isso pra mim não se manteve só na minha infância. Quando eu já era adolescente e depois quando eu me tornei adulto, eu sempre senti essa mesma coisa. Claro, não todo final de semana, não é todo domingo que a gente sente esse vazio. Mas em alguns domingos, aqueles domingos que foram seguidos de uma semana terrível. Aquele domingo que a gente sabe que nada que a gente fez durante a semana foi produtivo. Ou pode até ter sido produtivo, mas não foi satisfatório para as suas expectativas que tu tinha quando tu iniciou a semana. E aí tu finaliza aquela semana e parece que de novo tu vai enfrentar mais uma semana extremamente desgastante, extremamente estressante. E parece que esse ciclo nunca vai acabar. Parece que a gente está sempre numa corrida dos ratos. E eu sei que essa corrida dos ratos não é uma coisa que só eu percebo. Talvez tu esteja percebendo isso agora. Talvez tu esteja percebendo que durante toda a semana tu passe por situações terríveis e quando chega no final de semana parece que tu relaxa, mas ao mesmo tempo tu continua preso naquela mesma situação, naquela mesma roda, sempre girando, sempre correndo atrás do próprio rabo. O vazio de domingo à noite não é um evento que só tu sente. É um sentimento compartilhado. Parece que sempre quando chega o domingo a nossa mente tenta de alguma forma fazer a gente refletir sobre tudo que a gente passou na semana anterior. Repensar todas as nossas decisões de vida, olhar para trás e achar que tudo que a gente fez até aquele momento estava errado. Inclusive as coisas que foram extremamente positivas do nosso final de semana. A gente pode ter saído para passear e no final, sempre quando chega a noite de domingo, parece que aquilo não valeu de nada. Parece que existe um vazio gigantesco dentro da gente. É exatamente esse vazio que a gente sente no domingo à noite, que a gente chama de síndrome do domingo à noite. A síndrome do domingo à noite não é algo patológico, mas ela apresenta sintomas muito característicos. Talvez uma ansiedade, uma preocupação, uma tristeza, uma apreensão pelo final do domingo e o início dessa semana. Isso acontece por causa de um conceito que a psicologia chama de cognição perseverativa. Durante toda a semana a gente passa ruminando eventos negativos que aconteceram com a gente num passado próximo e se preocupando com eventos negativos que podem acontecer num futuro.
Então, quando chega nesse domingo à noite, a gente começa a desencadear uma ansiedade antecipatória. A gente começa a adiantar tudo o que pode acontecer no futuro, tudo o que pode acontecer nessa semana seguinte. E além da gente antecipar tudo o que pode acontecer na semana seguinte, a gente também acabou de terminar todas as nossas atividades de lazer. Tudo o que aumentou de alguma forma a nossa dopamina, a nossa serotonina no cérebro. Então a gente tem uma baixa da serotonina. Com essa ansiedade antecipatória, a gente acaba intensificando e aumentando os nossos níveis de cortisol. A gente acaba antecipando esse estresse e trazendo ele para aquele momento presente. E aí a gente olha para as coisas à nossa volta e parece que nada faz sentido. Parece que a gente está sempre repetindo essa corrida dos ratos. Parece que nada se estabelece, nada se concretiza. E além disso, quando a gente antecipa tudo isso, a gente muitas vezes acaba lembrando e percebendo algumas das motivações que levam a gente a fazer as nossas atividades diárias. Como o conceito da teoria da autodeterminação, que se baseia na ideia de que a gente precisa de uma autonomia, uma competência e relações. Essa autonomia é a capacidade que a gente tem para escolher as coisas que a gente gostaria de fazer. A competência é o quanto a gente se vê competente de fazer aquilo que a gente escolheu. E as relações são a forma como a gente enxerga aquelas pessoas à nossa volta. Tudo isso nos motiva para seguir na nossa rotina. Só que quando a gente olha para o nosso trabalho, para as nossas atividades da semana, para tudo que acontece no nosso dia a dia, a gente muitas vezes não enxerga algo que desenvolve a nossa autonomia. A gente se sente preso em atividades que a gente não consegue explicar o motivo delas existirem. A gente muitas vezes não se sente competente também dentro daquela nossa atividade. E a gente volta para aquele mesmo ambiente e se depara com pessoas, com colegas de trabalho que são extremamente desprezíveis, que tratam a gente como se fosse lixo. E a gente toda vez acaba passando por situações de estresse, de fadiga. A gente começa a se sentir completamente distante desse ambiente de trabalho. E a gente continua fazendo aquilo simplesmente porque a gente precisa ganhar dinheiro. A gente precisa continuar de alguma forma buscando a felicidade, buscando o que tu experimenta no final de semana. Mas sempre quando tu termina de experimentar essa felicidade, bate toda a sensação de angústia, de vazio. Parece que tudo que tu faz na vida te joga pro mesmo buraco. Parece que a vida é isso. Parece que é repetir esse mesmo ciclo infinitamente. Parece que a gente está sempre passando pela lei do eterno retorno. Parece que a gente sempre está repetindo inúmeras e inúmeras vezes até o infinito as mesmas coisas. Tudo o que se passa na nossa vida se repete constantemente. E é nesse momento que a gente acaba desenvolvendo essa reflexão sobre os nossos objetivos, as nossas metas de vida. Isso é um processo gradual de condicionamento. Sempre quando a gente chega nesse domingo à noite, a gente começa a desenvolver uma consequência. Bom, se tu passou durante toda a tua semana não entendendo muito por que tu fazia algumas coisas, pode ser que tu chegue no domingo e aí tu experimente esse vazio. E aí esse vazio, ele vem com uma consequência muitas vezes positiva para ti. Não quer dizer que ela seja agradável, mas ela de alguma forma reforça esse comportamento de sentir de novo esse vazio. Ele reforça essa ideia de que no domingo à noite tu precisa tirar aquele momento para refletir, para ver a tua vida, o que há de certo, o que há de errado, o que precisa mudar e o que pode continuar da mesma forma. Então, igual como aconteceu comigo lá na minha infância, que eu acabei condicionando esse vazio do domingo à noite com um programa em linha direta, talvez vocês também tenham experimentado e experimentem esse condicionamento do vazio do domingo à noite. Talvez, depois do Fantástico, vocês sintam alguma coisa. Talvez, depois de ter passado o domingo inteiro fazendo alguma atividade física, vocês chegam em casa e veem que tudo aquilo foi sem sentido. Talvez, depois de alguma atividade que vocês sempre repetem no domingo à noite, por exemplo, uma janta, vocês sintam esse vazio, essa tristeza, essa angústia. Talvez seja no momento que tu encostes tua cabeça no travesseiro que tu sinta tudo isso. Tu sente isso porque esse estímulo de alguma forma foi condicionado. Toda vez que tu deita com a cabeça no travesseiro, tu lembra da tua forma de responder ao mundo, da tua forma de responder a esse estímulo que foi previamente selecionado. E o que selecionou isso foi a tua história de vida. Sempre que tu passou por esse momento que acabava um estímulo positivo e iniciava então esse estresse antecipatório, essa ansiedade antecipatória, tu respondia dessa mesma forma. E isso de algum jeito acabou gerando um resultado reforçador para tua vida. Talvez lá atrás essa reflexão tenha feito tu mudar algo.
E aí o teu corpo, a tua mente acaba generalizando e trazendo isso para outras situações, outros momentos que tu passa por algum estresse no trabalho, para alguma outra situação que de alguma forma se pareça, pelo menos nem que seja minimamente com aquilo que tu passou lá atrás. Então nesse momento, quando esse estímulo condicionado começa a acontecer, o teu sistema límbico e a tua amígdala ativam e começam a processar todo o medo e a ansiedade que tu vai sentir logo quando essa semana começar. Então o teu cérebro começa a aumentar o cortisol e tu começa a ruminar tudo o que tu passou na semana anterior. Tu começa a ruminar todos aqueles eventos anteriores estressantes, estressores, tudo aquilo que de alguma forma foi marcante para ti nessa última semana ou em todos esses anos que tu teve de trabalho nessa empresa. Mas eu acredito que agora tu tá te perguntando o que fazer a partir de agora, como mudar toda essa situação, como deixar de lembrar o que aqui acontece durante a semana e viver uma vida melhor daqui pra frente. Nessa próxima semana, na semana que vai se iniciar. O primeiro passo que a gente precisa adotar para mudar qualquer coisa na nossa vida, independente do que seja, é entender qual que é o problema. Entender esses sintomas, esses pensamentos, esses sentimentos que tu está sentindo e compreender que eles são uma base da tua história. Eles refletem tudo que tu viveu na tua vida, tudo que tu aprendeu, como que tu montou as tuas estratégias de enfrentamento para essa situação. Só entendendo esse problema que a gente talvez consiga quebrar essa rotina, abrir ela, expandir e talvez encontrar uma outra resposta, uma outra forma de enfrentar tudo isso que tu tá passando. Talvez seja necessário, nesse vazio que tu sente, tirar um momento para refletir e buscar uma resposta que tu pode tomar amanhã. Talvez essa resposta seja sair do trabalho, mas talvez seja uma resposta diferente. Talvez o próprio ato de olhar para esses pensamentos e perceber que eles são apenas pensamentos, que eles não são uma parte integrante da gente, que eles são algo dividido, que a gente pode de alguma forma se desfundir deles. Talvez isso traga a compreensão de que tu não é o problema, que esse pensamento ele existe na tua mente, mas que não necessariamente tu é responsável exclusivamente por ele. Saber que ele é um pensamento ansioso, mas que tu não é ansioso. Entender e compreender que esse pensamento pode ser aceito. Ele tem o seu papel ali naquele momento. Assim como a gente disse que ele tinha o papel lá atrás. Ele foi e ele respondeu algo positivamente. Ele solucionou algum problema que tu tinha anteriormente. Ele te trouxe a reflexão necessária para resolver aquele problema. Mas talvez, agora, ele não esteja fazendo mais tanto sentido. Mas a gente pode olhar para ele e aceitar. Tudo bem, eu compreendo que tu esteja aqui. Eu compreendo esses sintomas que eu estou sentindo. Eu compreendo estar me sentindo ansioso. Eu compreendo estar me sentindo triste. Isso é parte de um momento que eu estou vivendo. E isso vai refletir de alguma forma esse momento. Mas eu posso continuar sentindo isso agora. Eu não preciso ruminar esses pensamentos. Eu não preciso intensificar. Eu não preciso perseverar nessa cognição. Eu posso de alguma forma deixar essas preocupações de lado, mas não tentando evitar elas, mas olhando para elas e deixando o seu devido espaço, sua devida importância. E para conseguir tornar isso concreto, a gente pode começar a praticar o Mindfulness. O Mindfulness é uma meditação focada na atenção plena. Ela tenta de alguma forma te ensinar como conseguir controlar esses pensamentos, como deixar eles aparecerem na tua mente e deixar eles ir embora na tranquilidade, na naturalidade, sem precisar de alguma forma lutar contra eles. Assim como eles vêm, eles podem ir. Essas preocupações são importantes para tu refletir, para tu mudar de vida, para tu trazer algo novo, de importante, para tu reafirmar e reavaliar as tuas metas e objetivos pessoais de vida. Mas a gente pode olhar para esses pensamentos, para essas reflexões e saber e entender que elas têm o espaço delas e que elas não precisam ocupar toda a tua mente. Que esse vazio não precisa ser um buraco negro, sugando tudo o que há de melhor dentro de ti, sugando todas as experiências boas que tu teve no final de semana, todas as experiências agradáveis que tu pôde ter durante a semana e tornando tudo aquilo simplesmente pensamentos e cognições negativas. Ok, isso pode te ajudar, mas ainda não é tudo. A gente ainda não chegou no final do vídeo, mas eu quero te lembrar de uma coisa. Quero te lembrar daquele acordo que a gente fez lá no início. A gente tinha combinado que se eu tivesse te ajudado de alguma forma, ter feito tu refletir, ter adotado uma nova visão, um novo ponto de vista,
tu ia compartilhar comigo um pouco da tua história, um pouco do que tu tá sentindo nesse momento. Mas antes de tu cumprir essa tua parte no acordo, eu quero te lembrar de uma coisa. Eu quero te lembrar da importância de fazer isso. A importância disso não é pra mim, não é pros números do meu canal, não tem nada a ver com isso. A importância é pra ti mesmo. Como psicólogo, eu entendo e compreendo que tu só consegue aprender e entender alguma habilidade, refletir sobre ela a partir da prática. Não existe uma forma da gente só escutar e achar que algo vai mudar. A gente precisa adotar um novo comportamento, a gente precisa adotar uma nova visão, a gente precisa colocar isso para fora, externalizar. Então isso é importante para tu conseguir consolidar tudo que tu aprendeu aqui, refletir sobre essas tuas metas e objetivos e pensar em como o teu cérebro e tua mente podem estar respondendo nesse momento. Mas além disso, e talvez uma das principais coisas quando a gente trabalha numa terapia de grupo, que eu acredito que é o que está acontecendo aqui, a gente trabalha alguns fatores terapêuticos. O compartilhamento de informações é essencial para uma universalidade. Outras pessoas compreenderem que talvez elas estejam passando pela mesma coisa que tu. E com esse compartilhamento de informações a gente também trabalha uma aprendizagem interpessoal. Tu pode ler todos os comentários das outras pessoas aí embaixo e perceber que muitas dessas pessoas acabam de alguma forma tendo estratégias próprias, sabendo lidar com esse vazio de uma forma diferente de tudo que eu falei nesse vídeo. E é exatamente esse o papel do teu comentário, desenvolver essa aprendizagem também em outras pessoas. Lembra que a tua história ela é mais importante do que tu imagina. Ela pode mudar a vida de alguém. Ela pode fornecer as habilidades que alguém precisa para continuar vivendo a vida, para conseguir ter uma vida mais próspera, alcançar sucesso na vida, alcançar patamares, níveis, coisas que ela sempre almejou, mas ela nunca conseguiu. Talvez esse teu comentário, talvez a história da tua vida possa influenciar outra pessoa positivamente. Ajudar outras pessoas e ver que essas outras pessoas podem nos ajudar acaba estabelecendo de novo tudo isso que a gente perdeu com esse vazio do domingo à noite. Essa desesperança, essa falta de sentido. Quando a gente ajuda alguém, a gente de alguma forma consegue reestabelecer esse sentido. Então agora que eu te relembrei esse acordo e te mostrei a importância de se fazer isso, eu espero que tu comente aí embaixo a tua história e compreenda que outras pessoas também dependem de ti. Mas como eu te falei, as nossas lições ainda não acabaram. A gente compreendeu o que era essa síndrome do domingo à noite. A gente compreendeu como que ela acontece, o porquê que ela acontece e também algumas formas de mudar tudo o que tu tá sentindo. Agora eu quero te convidar a dar um novo passo, um passo além do domingo. Eu quero que tu pense comigo como vai ser a tua segunda-feira. Eu quero que a gente de alguma forma consiga encontrar uma segunda-feira mais benéfica, mais produtiva, mais proveitosa e menos desagradável, desconfortável, menos angustiante. E para isso agora eu quero que tu pegue um papel. A gente vai definir metas. Nesse papel eu quero que tu anote tudo o que tu gostaria de conquistar na tua vida. Tudo o que tu gostaria de conquistar nos próximos 10 anos. Tudo o que tu gostaria de conquistar nos próximos 5 anos. Tudo o que tu gostaria de conquistar nos próximos 2 anos. E tudo o que tu gostaria de conquistar no próximo ano. Depois de tu analisar essas metas, eu gostaria que tu começasse a planejar como conquistar tudo isso. Quais ações que tu tem que adotar amanhã para atingir essas tuas metas pessoais? É mudar algum comportamento no trabalho? É sair do trabalho? É se envolver em alguma outra atividade? E eu quero que junto com essa lista tu pense em atividades que tu pode adicionar na segunda-feira que deixem todas essas tuas metas, todas essas atividades, esses comportamentos que tu vai precisar adotar a partir de agora um pouco menos estressantes. Eu quero que tu adote tarefas que sejam de alguma forma hobbies, que sejam atividades que tu gosta de fazer, atividades que sejam agradáveis para ti, que te tragam uma tranquilidade que tu espera, que tu necessita e que tu sabe que o teu corpo te pede há muito tempo, mas tu não escuta. Pode pensar em todas as atividades que tu ainda não fez até agora. Pensa em todas as atividades que tu gostaria e tá deixando de fazer há muito tempo.
Pode ser sair andar de bicicleta, pode ser pular de paraquedas, qualquer atividade que tu possa fazer essa semana. E se tu ainda não conseguiu montar esse planejamento, volta no vídeo, assiste de novo essa parte, vai montando devagar esse planejamento. Mas se tu já conseguiu fazer isso, a gente vai seguir para o próximo passo. O próximo passo é que a gente releia todos os nossos cartões de enfrentamento. Talvez tu já tenha alguns cartões de enfrentamento prontos, talvez tu já utilize isso como uma estratégia diária, mas se tu ainda não utiliza, eu vou te dizer que isso vai ficar para o próximo vídeo. A gente vai conversar mais como tu pode aplicar esse cartão de enfrentamento na tua vida, como tu pode aplicar ele para solucionar questões além desse vazio existencial, desse vazio de domingo à noite. Resolver questões do teu dia a dia que muitas vezes tu não se sente capaz, tu não se sente suficiente. Mas se tu não conhece os cartões de enfrentamento e não sabe como que eles podem te ajudar na tua vida, clica aqui nesse card para ver o nosso próximo vídeo. E se ele ainda não tiver sido lançado, se inscreve aqui no canal para receber a notificação quando ele tiver sido. Ah, mas se tu ainda não deixou o teu depoimento, ainda dá tempo de deixar ele aqui embaixo, na seção dos comentários. Então eu te desejo muito sucesso e que tu tenha uma ótima vida.